Você já reparou que na maioria das vezes eu uso o termo instituição financeira e não banco? Você sabe qual é a diferença entre banco, fintech e instituição financeira? Se você não entende bem esse linguajar, fica aqui que hoje eu vou te explicar. Eu sou a Ariane Cedrais, educadora financeira e economista, e esse é o canal Contas Comigo. Hoje a gente vai falar sobre a diferença desses termos, que ele é muito importante para você, principalmente para você entender melhor o que, onde e como e quem está usando o seu dinheiro e como eles fazem isso, né? Instituição financeira é o termo mais abrangente. Ele fala sobre bancos, fintechs, corretoras, cooperativas de crédito, então é um termo mais amplo. Por isso que eu uso muito mais instituição financeira do que banco ou corretora, o que quer que seja. Porque a gente pode fazer uso de qualquer uma dessas. A questão é, a diferença maior está entre bancos e fintechs. O que são bancos? Bancos são aquelas instituições autorizadas pelo Banco Central para realizar todas as atividades relacionadas a crédito, a dinheiro, a banco em si, certo? Uma instituição completa. Ele pode fazer cobrança, ele pode ter cartão de crédito, ele pode ter inúmeros serviços ali para te oferecer. E ele tem uma regulação muito mais rigorosa, ele tem algumas exigências a cumprir muito mais rigorosas do Banco Central. Então, os bancos, eles são mais tradicionais. E aí você conhece, né? Tem o Banco do Brasil, tem o Bradesco, tem o Itaú. Então, são aqueles maiores que você já conhece e vê, né? A estrutura grande e robusta e burocrática. E as fintechs? As fintechs são instituições financeiras também autorizadas pelo Banco Central, porém, na área digital. Então, eles estão muito mais bancos digitais. Você não vê essas instituições financeiras, fintechs, em qualquer esquina. Normalmente, você não tem uma agência para ir. Ela é menos burocrática, mas ela também lhe oferece menos serviços. São mais restritas as áreas de atuação. E por que é preciso ter mais cuidado com um ou com o outro? É preciso analisar. Na verdade, não é uma questão de cuidado, é uma questão de análise. Uma fintech, ao meu ver, eu sou muito conservadora com relação a isso. Eu uso banco? Uso banco. Eu uso fintech? Uso fintech. Mas, até as fintechs que eu escolho, eu avalio quem está por trás, quais são os serviços, qual o nível de comprometimento com o Banco Central daquela instituição financeira. Eu normalmente pego instituições mais consolidadas, então eu busco fintechs mais consolidadas, que aí a gente tem o Inter, o Banco Inter, o próprio Nubank, tem na sua nomenclatura o nome banco, que hoje só bancos podem ter o nome banco, mas elas têm uma autorregulação, elas têm uma regulação maior junto ao Banco Central. Então é preciso analisar. Mas tem outras. Todo dia surge uma fintech diferente. A gente vê aí a facilidade que tem. Então, influencer criando uma fintech. Então, eu olho para essas instituições, essas fintechs, com um olhar muito mais crítico, com muito mais cautela. Por quê? Ele pode fazer, ele tem autorização para fazer, para criar aquela instituição financeira com movimentações restritas, que ele vai te oferecer no máximo ali uma conta digital com alguns serviços mais gratuitos, com menos burocracia. Porém, o seu dinheiro não vai estar ali. A fintech, ela não tem autorização para criar um próprio investimento. Por exemplo, se você vai comprar um CDB, dessa fintech, normalmente você não vai ter, dependendo do nível de maturidade dela, você não vai ter
essa fintech oferecendo um CDB próprio, é um CDB de outra instituição. E aí você já não sabe qual é aquela instituição. Será que aquela instituição tem lastro para aquele CDB? Tem condições de fato de estar fazendo essa operação financeira? Então fica muito mais distante a sua análise para aqueles produtos que estão sendo oferecidos por aquela fintech. Então fica mais difícil você controlar, não, Ariane, mas diz que é dele mesmo. E aí, a depender do nível de maturidade, o risco é ainda maior. Mas eu tenho um FGC para me proteger. E aí, tem gente até hoje esperando da última fintech, esperando receber o valor do FGC. Porque o FGC está sendo criterioso justamente por ver que muitas vezes a falta de experiência ou agir de fato de má fé está prejudicando o sistema financeiro. Tanto que se está analisando formas de proteger mais o sistema financeiro. Não é uma questão só burocrática, não é uma questão de querer reduzir a entrada no sistema financeiro, mas também uma forma de proteger o cliente, né? Porque você precisa ter essa segurança. Então, quando você for investir, você vai olhar para aquela instituição financeira para saber o que ela de fato te oferece, se ela te atende e como você pode usar determinadas fintechs, mas se resguardar com os riscos que uma fintech traz. Ele traz muito mais riscos do que uma instituição mais sólida, uma instituição que, mesmo mais burocrática, tem um lastro e uma responsabilidade maior com o que está se fazendo. Então, quando eu falo em instituição financeira, eu falo justamente por conta disso, porque abrange tudo isso. E aí a gente precisa ter esse conhecimento que há uma diferença, inclusive na regulamentação, na forma do que pode ou não fazer junto ao Banco Central, para que aquela empresa atue. Então, tenha cuidado, né? Fique de olho e estude sobre a instituição financeira em que você deseja colocar todo o seu dinheiro para diminuir este risco. E vejo você no próximo vídeo. Tchau!